Vamos lá, cadê você, Maria? O pessoal já está chegando. Bom dia, boa tarde, boa noite. Que depois esse vídeo vai ficar salvo no IGTV ou no IGTV, tanto faz. A gente vai começar esse projeto novo aqui. E eu vou esperar só mais um pouquinho para minha companheira de trabalho entrar aqui para a gente começar a conversar. Certo? São duas pessoas ainda. Três. Cadê você, Maria? Chama a Maria aí para mim, Lívia. Boa noite, Sabrina. Deixa eu ver se minha maquiagem ficou legal. Ficou boa. Andressa Martins, foi minha aluna lá no Carolina. Boa noite, Andressa. Boa noite, Isa. Maria já está chegando, a gente já começa a conversar. Só para começar explicando aqui, até ela aparecer, a ideia da gente começar a fazer esse trabalho aqui, ela já começou, a gente já começou tem um tempo, mas a quarentena, ela fez o processo meio que se acelerar. Ela chegou. Tá entrando. Aguarda Sula. Olá! E aí, Sula, boa noite. Pensei que não ia subir, meu Deus. Na hora que fez assim, eu fui carregando, eu falei, vai entrar, vai entrar. Eu Tudo já tava bom? me sentindo secretário aqui já, você não chegava Mas nunca. já? Tá É, tudo porque na bom? quarentena a gente fica carente. Ah. Na quarentena já Quarentena acontece tudo. Tem gente ligando tudo. pra ex. Tem gente assistindo live em casa como se estivesse no show, paquerando a parede. Sofrendo assim com copo. Exatamente. Mas vamos É, lá, a coisa ó. tá feia. Estamos aqui em 6 pessoas. Você quer esperar mais um pouquinho para entrar mais gente ou a gente já começa? Vambora? Vamos embora então. Eu acho que é educado da nossa parte, né, Sula? Antes de começar a falar qualquer coisa, a gente se apresentar para as pessoas saberem com quem que elas vão falar e quem vai ouvir essas pessoas. E eu vou, lógico, que dar a palavra primeiramente às damas. Então, Sula, se apresente aí para o pessoal, por favor. Como já dizia nossos professores da escola, né? Se apresentem. Exatamente. Bom, muito boa noite. Sejam muito bem-vindos ao Fala Quem Escuta. Eu sou a Sula. O Rafael muitas vezes vai me chamar de Maria, porque É, Sula é meu nome de guerra. Maria é o nome que todo mundo conhece, assim, profissional. Eu sou influenciadora digital, mas assim, calma. Eu falo um tema totalmente diferente, que é sobre câncer. Eu tive câncer já há alguns anos. Alguns anos não. Eu venho tratando câncer faz alguns anos e me curei recentemente, passei por um transplante de medula óssea. Então, o meu modo de influenciar é para falar sobre isso, para falar sobre câncer, sobre saúde pública. Então, o meu IG ele é repleto assim, de notícias e coisas sobre saúde. E eu tenho 29 anos, fiz 29 anos recentemente, não parece, eu sei, mas isso é quimioterapia que me deixa nova. é nada. Parece que tem. E tem menos, né? Tem médico que me dava 18, adora, 18, 19. Mas podem me chamar por Sula ou por Maria, fiquem à vontade. Não, só de Sula. Quem chama de Maria sou eu. É, só. Boa. Ah, eu não sei quem Agora está. eu te passo a voz. Se apresente. Muito, muito obrigado. Eu não sei quem está aí. Talvez as pessoas já me conheçam, mas para quem não me conhece, vou dar esse prazer agora. Eu sou Rafael, eu sou professor de História do Estado de São Paulo, da rede estadual. Eu tenho 36 anos e eu sou uma pessoa que está em busca de oportunidades para oferecer oportunidades a outras pessoas. Eu não sou um influenciador digital, mas eu venho buscando, assim Ainda. como a Maria, ainda serei um dia, eu venho buscando, assim como Maria, para mim, Maria, para você e Sula, eu venho buscando
como ela poder influenciar as pessoas. Porque eu acho que nesse momento que a gente está vivendo é muito importante a troca de ideias. E a troca de ideias, ela se dá de maneiras variadas. Eu sou um homem de 36 anos, mas eu tenho que entender que o mundo de hoje ele pede muito mais do que só aquilo que a gente se acostumou enquanto a gente era jovem. Essa é uma ferramenta muito importante que a gente tem. Eu tinha um preconceito muito grande, já vou falar para você, Maria, tinha um preconceito muito grande com essas pessoas que ficam fazendo videozinho para Eu imaginei. Tanto que Pelo que eu te conheço. eu tive uma dificuldade muito grande para conseguir pegar alguns termos que Maria foi me dando, né, ao longo desses dias aí que a gente começou a pensar nesse projeto. Então é isso, sou a professor de história, só isso. Espero ser algo mais daqui uns dias eu chegar a ser um influencer digital também, vou falar inglês porque Dona Maria aqui de casa é professora de inglês. Já entrou aqui nesse mundo de live, já é influenciador. Acabei de te batizar como influenciador. Muito obrigado. Então vamos lá. Ó. Agora que eu já me apresentei, agora que Sula já se apresentou, eu vou falar um pouquinho desse nosso projeto para vocês. O nome que a gente escolheu para o nosso e também, talvez, futuramente, para o nosso canal no YouTube, é Fala Quem Escuta. É, sim, uma analogia para quem parou e pensou, não, é muito parecido com aquele programa da Universal. Sim, é uma analogia a este programa da Universal, Fala Que Eu Te Escuto. Só que, além do Fala Que Eu Te Escuto, eu acho que é muito importante para todos nós termos um espaço de voz. A gente está muito acostumado no nosso dia a dia, na nossa vida, a sermos pessoas só ouvintes passivos. Aqueles que ouvem e falam amém. Sim, senhor, concordo. Eu acho não, eu tenho certeza, nesses anos que eu tenho trabalhado com educação, que perdemos muitos talentos nas escolas porque eles não têm espaço de fala. Perdemos muitos talentos ao longo da nossa vida porque eles não têm espaço de fala. E já que a gente tem essa ferramenta, e já que a gente quer ouvir vocês, então nada melhor que um lugar onde também fala quem escuta. Então a ideia do projeto não é só eu e Sula ficarmos batendo papo aqui para todo mundo só. Não é só isso não. Ao longo da nossa live aqui a gente vai trazer algumas informações mais, mas além disso tudo é importante também para a gente ouvir o que eles têm para dizer. Estamos em 6 agora, mas vai ficar salvo lá no IGTV e as pessoas que estiverem assistindo posteriormente, pode vir que a gente quer vocês aqui. Fala aí, Sula. Eu acho legal, primeira coisa que eu vou pedir para vocês, que as pessoas que estão assistindo, tem uma setinha aqui embaixo, eu não sei se está aqui no meu lado ou está aqui no do Rafael, mas tem uma setinha, mandem para todos os amigos que vocês conhecem, chama a galera para entrar. Como o Rafael falou, o projeto, ele teve o projeto, ele me chamou para fazer parte. Eu acho que ele me acha meio doida, né? Para ficar assim, já me conhece há muito tempo. Então, ele me contou do projeto, eu achei muito legal, porque tá realmente faltando isso de ter vozes para falar e dizer o que acham do determinado assunto. Porém, a diferença que vai ter aqui é porque a gente vai ter, muitas das vezes, opiniões diferentes, porque são duas pessoas com gostos e vontades diferentes que vão conversar. Então, para deixar legal... gente, peraí, deixa eu voltar aqui. Eu fiz quimioterapia, então às vezes eu esqueço o que eu vou falar. Eu não fiz, esqueço também. É vovozinho, sabe? Mas eu lembro, não se preocupem não. Mas é bom, legal, voltando ao assunto, é legal a gente falar que aqui não é um lugar de debate, não vai ser 2 candidatos à prefeitura que vai estar aqui debatendo o assunto e querendo colocar a ideia do outro na cabeça. Eu não quero ser prefeito. Eu voto em você, viu, Rafa? Eu voto. E aqui é para a gente trocar mesmo ideia e ouvir o que vocês querem falar e dar voz a isso, tá? Então não vai ser um debate, eu não vou estar aqui xingando o Rafael e nem ele vai me xingar. E espero que vocês também não façam isso nos comentários e nem nos posts que a gente vai colocar sobre determinadas coisas lá no feed. Bom, falando do projeto, é isso. A ideia é essa, a gente debater e trazer uma realidade que às vezes a gente não tem. Eu não tinha, eu vou falar como uma garota lá de quando eu descobri o câncer com 20, 22 anos.
eu não tinha a realidade de muitas coisas do que eu tenho hoje, a visão de muitas coisas que eu não tenho hoje, que eu tenho hoje. E é legal trazer essa visão para vocês que realmente espero que não precisem passar por tudo que eu passei, mas que escutem aí e abram esse olhar para outras coisas importantes que estejam acontecendo no nosso mundo. E não me deixa falando, não, me interrompe porque eu falo demais. Não, mas tá gostoso de ouvir também. É que eu ainda estou me acostumando com esse negócio e tem um negocinho perigoso aqui em cima, que são esses númerozinhos ao lado do ao vivo aqui. Eu não vou me Vai prender. subindo, descendo, subindo. Isso, mas eu não vou me prender à ideia dos números, porque uma coisa que eu falo para os meus alunos é o seguinte: não importa quantos sejamos, o importante é que sejamos alguém. Então, não importa se tem duas, se tem uma, se tem 50, se tem 1 milhão de pessoas. Não é isso que vai fazer o projeto continuar ou parar. A ideia é fazer com que mais pessoas, mais um, dois, três, não importa quantos, possam participar desse negócio. E tomara que mais pessoas tomem gosto por isso. Só uma coisinha que eu esqueci de falar para vocês, os nossos bravos 8 heróis que estão aqui conosco, mandem perguntas aí, quem tiver vontade, que a gente vai falar de tudo e mais um pouco que a gente tiver que falar. Agora que a gente já se apresentou, a gente já contou como é que vai ser o projeto, eu vou só sair um pouquinho da questão mais descontraída do bate-papo, porque o tema de hoje, nosso, que a gente resolveu trazer para tratar com vocês é um pouquinho não, na verdade é muito sério. Pesado. O tema é pesado, um tema que a gente está assim. A gente está assim. A gente tem que fazer isso aqui. A gente Já chegamos com tiro, porrada e bomba. Exatamente. O tema de hoje é coronavírus. A tragédia que veio para aumentar a nossa tragédia. Por quê? Vamos lá. Quando a gente pensa na situação que esse vírus trouxe, não só para o Brasil, mas para o mundo, a gente vê um estado de calamidade. A gente vê a economia parada, comércio fechando, pessoas trancadas em casa, pilhas e pilhas de mortos diariamente nos noticiários. A gente vê tudo, filas de hospitais, pessoas perdendo emprego, pessoas clamando pela ajuda do governo. Mas espera aí, será que isso é uma realidade para todos? Ou para algumas pessoas isso só é o aumento de algo que já existia antes? Quando a gente para pensar nisso que está acontecendo hoje e refletir, nada se difere em quase nada daquilo que a gente vive diariamente, nós que vivemos na periferia. Filho em hospital, é novidade para a gente? É, Maria? Oi? Deu delay. Faz o Filho em hospital, é novidade para você? Não, sempre viveu cheio e a calamidade por aí. Esse negócio de brincar a vida e a morte, entre a vida e a morte, é novidade para você? Não. Falta de emprego é novidade para você? Não. E eu acredito que não seja para a maioria de nós. Eu não estou falando que o coronavírus ele só deixou a nossa vida igual. Muito pelo contrário. O coronavírus ele fez piorar aquilo que já era. Só que tem um problema muito grande nisso, nessa reflexão toda. Piorar aquilo que já era ruim vai fazer com que a gente pense o seguinte: quando passar a pandemia, as coisas vão melhorar. Não. Quando passar a pandemia, as coisas vão se manter ruins. A gente tem que tirar alguns adjetivos de certas situações, as quais elas não merecem. Por exemplo, falar que eu tenho a oportunidade de sair de casa agora, aí eu pergunto para você, Sula, sair de casa para onde? Para nenhum lugar. Olha, tem teatro perto da sua casa aí? Não tem. Teatro é longe. Pode falar, senão eu vou ficar igual você, falando. Não, eu quis dizer que nessa fala que você deu e introduziu aí, que é bem isso, a gente não tem teatro perto, não tem cultura perto. Então a gente tem essa ilusão de que o coronavírus veio agora e aí trancou todo mundo dentro de casa. Eu gosto de brincar que eu sou coach de isolamento, porque eu já estou isolada em casa há muito tempo, tipo, por conta do tratamento. Mas a galera foi. Galera. O povo. Se assustou por conta disso, de ter que ficar dentro de casa, que tem um vírus circulando. Óbvio que
que o negócio é sério, é uma doença grave, porém, já é uma coisa que já veio em cima de um problema que a gente já tinha, que é a saúde pública. Então, existe pessoas que não têm medicação, eu estou falando agora, eu vou falar com a voz de uma paciente oncológica, porque é a área que eu habito, né? Então, tem pessoas sem fazer exame. Oi. Só uma parte aqui. E eu acho muito importante para vocês que estão assistindo aí a gente, ouvir o relato da Sula, porque talvez algumas pessoas que estejam assistindo tenham passado pela mesma situação e vão perceber que o problema só se potencializou, ele não apareceu agora. Então, conta aí pra gente. Não, é isso mesmo. Então, e olha, para vocês terem noção de que o problema já vem há muito tempo, eu descobri o câncer há 7 anos atrás. Então, há 7 anos, então eu já tive dificuldade de fazer um exame. Minha biópsia, meu pedido de biópsia oficial ainda está no posto. Eles não me ligaram para marcar. Então, se eu não tivesse um valor para ir fazer a biópsia naquela época, eu acho que não existia Sula nesse projeto. E então a gente já dá para ver que já vem bem mais de 7 anos, óbvio. Eu estou falando do meu começar aí na saúde pública. E eu sempre vi gente precisando de exame, hospital lotado. Já vi várias vezes pessoas morrendo do meu lado. E aí eu ficava falando, caramba. Aí, às vezes, eu sempre via comentários meus falando assim, nossa, mas você é forte, você encara o câncer de um jeito diferente, você é debochada. Mas quando eu via aquele negócio, as pessoas morrendo do meu lado, eu falava, caramba, meu, eu não posso fazer nada. Tipo, e por quê? Óbvio que é por conta da doença, que geralmente a doença já está avançada e tal. E também porque não tem os exames rápidos, não tem medicação e não tem, então teve aquela junção. Então, a saúde pública já vem em colapso há muito tempo. Então, eu vejo o governador falando assim, mas a saúde vai entrar em colapso, vai entrar em colapso. Não vai entrar em colapso, ela já está em colapso há muito tempo. Já não tem leito, já não tem respirador, já não tinha cama, que não é cama, como é que fala? Maca. Já não tem maca, já não tem ambulância, já não tem. Não tinha. O que aconteceu? Eles tiraram aquilo que a gente tinha, que era consulta, que era exame, o pouquinho que a gente ainda tinha, tirou e focou tudo no coronavírus. Então, eu tenho muito relato de paciente que não está tendo consulta, que teve que parar a medicação. Por quê? Porque não está tendo. Então, isso só veio realmente potencializar aquilo que a gente já vinha passando, né? E eu acho legal a gente falar sobre isso. Pode falar. Uma coisa interessante que você citou aí durante sua fala foi que você viu pessoas morrendo do seu lado durante o seu período de tratamento. Quando a gente pensa na questão da vida e da morte, a gente se dá conta do tamanho disso e como isso é real e presente quando a morte ela se aproxima da nossa presença, ela está do nosso lado. E até então a gente olha para a morte e trata ela como uma coisa distante, como uma coisa que talvez não aconteça com a gente ou com os nossos, com os próximos da gente também. E aí ver isso acontecer, e você que viveu isso de mais perto, eu também de certa forma vivi, para aquelas pessoas que não sabem da minha história, eu não sou um transplantado, mas eu sou doador. Eu doei um rim para minha irmã, depois eu conto. Quero saber disso. Depois eu conto essa história com mais detalhes para vocês. Mas eu tenho também, lógico, que não sob o mesmo ponto de vista de quem tem a doença, mas sob o ponto de vista de quem participou do processo da doença. E a morte, quando ela se aproxima da gente, ela assusta um pouco mais. Só que você também citou durante a sua fala que o discurso das pessoas, tudo bem, tem aquele negócio de falar para deixar a gente um pouco mais confortável, a gente menos preocupado. Chega e fala assim, não, você é forte, você vence, você consegue, você vai isso. Você é uma pessoa que sorri tanto. Eu citei, quando eu comecei com esse negócio de live, a falar sobre a ideia de dar a impressão de que pessoas de baixa renda não têm sentimento. Parece que a gente não tem sentimento. Aí,
as estatísticas de mortos, de pessoas que faleceram, o discurso de quem está na elite, o pessoal, os grandes empresários, os maus, na verdade, os maus empresários, o nosso governo federal, eles tratam a morte como, e daí? Morre pobre, todo dia, toda hora. Tá morrendo gente, tá, Mas que gente que morre? Essa gente forte, essa gente que mergulha no esgoto, sai e não dá nada. Porque o pobre ele tem que ter alma, o pobre ele tem que ter vida. É balela, a gente tem sentimento também. A gente se preocupa com a morte. E não só com a nossa, a gente se preocupa também com a morte do próximo. Uma coisa que eu gosto de falar, que a gente é sempre tratado como número. E eu sempre soube disso, mas eu tive uma experiência de me ver como número, que aí eu falei, não, gente, eu não quero que ninguém passe pela mesma coisa que eu passei. Eu precisei de uma medicação caríssima, então meu tratamento ficou aí em torno de quase 300 mil reais. E o meu médico chegou para mim e falou assim, a gente tem essa medicação para você, SUS não fornece, a medicação não tem na lista do SUS, então o tratamento todo vai em torno de 340 mil reais. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que entrar com um processo judicial, onde a gente vai ter que obrigar o governo, obrigar o governo a te fornecer. Você tem que entrar na justiça contra o governo. Para conseguir a medicação. Beleza, entrei, tudo bonitinha, confiante. Na época, isso deve ter uns dois anos atrás, o ministro da Saúde negou, alegando que não tinha dinheiro para pagar o meu tratamento. Aí sim eu me vi como número. Aí eu falei, agora eu vou curtir tudo que eu tenho que curtir, porque agora eu vou, porque eu não sou nada para ele. Para ele eu não importo, é menos uma, mais uma que vai, ou menos uma que tanto para ele tanto faz. Tanto faz se é mais, se é menos, ele não tá nem aí. Se fosse alguém da família dele, obviamente já deveria ter terminado o tratamento muito mais rápido, já deveria ter se livrado disso há muito tempo. Aí eu falei, agora eu vou, mãe. Certeza, olha, já fui abraçando a família, já fui tudo. Só que aí, graças a Deus... não chorar, tá? Não, mas eu tô falando isso para dar risada mesmo, porque para não ficar tão pesado. E aí a gente conseguiu realmente entrar com um advogado particular, e aí eles conseguiram fornecer o valor, forneceram a medicação, porém falaram assim, a medicação tá aqui, agora você vai se virar para fazer, aonde você vai fazer, eu não quero saber. E aí eu consegui fazer vaquinha, fiz bingo, fiz um monte de coisa, e eu consegui o valor para pagar o hospital privado, porque a gente não tem convênio, né? Então, isso de ser um número ficou nítido para mim. Assim. Eu me tornei um número para eles, então ou eu corria atrás daquilo da minha vida e corria atrás e dava a cara a tapa, ou realmente eu ia ser taxada como um número já arriscado da lista deles, né? Já que você tratou da questão dos números, eu vou trazer, ao longo dessa semana, eu e Sula trouxemos algumas manchetes de jornais para ilustrar exatamente essa ideia do que a gente viria a debater hoje. Eu vou ler algumas aqui. Nas periferias de São Paulo, novo coronavírus é 10 vezes mais letal. Coronavírus mata mais jovens na periferia de São Paulo do que em bairro rico. Dispara o número de mortes por Covid-19 na periferia de São Paulo. Cadê? Tem mais aqui, já que a gente está tratando de números. Covid-19 na periferia de São Paulo já tem hospital com 100% da UTI ocupada. Caso de coronavírus avança na periferia de São Paulo, Capão Redondo, e Capão Redondo tem aumento de 113% em uma semana. Mapa do coronavírus na cidade de São Paulo lidera as mortes de mulheres adultas, e as mulheres adultas são as mais infectadas. Quando a gente olha para esses números, e realmente, para a maioria das pessoas, isso aqui são só números, porque morrer uma pessoa é um número. Você abre um buraco, coloca aquela pessoa dentro de uma caixa de madeira, coloca dentro
daquele buraco, é um número a menos na sociedade. Só que quando a gente fala das pessoas, esquece dessa questão dos números, que aqui são números pavorosos, e eu quero depois puxar, a gente falar sobre isso aqui, a gente se esquece, inclusive a gente mesmo, que mora aqui do lado, a gente se esquece que para cada um desses números aqui, existe uma infinidade de outras pessoas que amam aquele um que vai embora. E a dor de você perder alguém já é horrível. Você perder alguém por uma doença que está matando mais pessoas da periferia do que pessoas ricas, eu não estou querendo dizer que eu quero que os ricos morram. Muito pelo contrário. Explica. Antes que alguém fale assim, não, mas então você está torcendo para que os ricos morram. Não estou falando. Vida é vida, independente da condição financeira. Mas esquece muito quando a vida do rico, quando a gente estava contando lá no início, porque curiosidade que eu acho que a maioria já deve ter percebido. A Covid-19, o coronavírus, é uma doença que veio da classe alta para a classe baixa. É uma doença que veio de avião. Ela não veio de ônibus. Veio do outro lado do mundo. Ela veio do outro lado do mundo. Ela veio de pessoas que têm condições de viajar para a Itália, de pessoas que têm condições de viajar para a China. As pessoas que trouxeram essa doença para cá são pessoas com poder aquisitivo. E a gente sabe que o poder aquisitivo traz para a gente oportunidades melhores de atendimento na questão de saúde, pessoas que têm condição de pagar por remédios, pessoas que têm condição de se tratar em mais privilégios, né? Exatamente, mais privilégios. Só que aí, como tudo aqui no Brasil, principalmente, vou falar da nossa realidade, quando começa lá em cima a tragédia, ela é controlada, porque existe toda uma maneira de se tratar. Quando ela chega aqui embaixo, em nós, eu trato aqui embaixo, eu não gosto desse termo, mas eu vou usar só para exemplificar. Quando ela chega em nós, ela chega de uma maneira muito mais cruel e violenta. Muito mais. Muito mais. Quando a gente vai falar, por exemplo, de número de mortes por assassinato nas classes mais altas, o número é baixo. Quando a gente vai falar sobre os mortos na periferia, os números são exorbitantes. Mas, quando passa na televisão a morte de um jovem negro, não vou nem tratar só da questão da cor da pele, quando aparece a morte de uma mulher que foi espancada pelo marido, é uma coisa que dá semana, naqueles jornais Pinga Sangue, Cidade Alerta, Brasil Urgente, esses jornais que pingam sangue, sensacionalismo barato, e depois some. Agora vai acontecer qualquer coisa com uma pessoa que está lá no topo da cadeia alimentar. A gente chora, ai, morreu a Hebe, pelo amor de Deus, a Hebe, não sei o quê. E a gente não se comove com a nossa própria tragédia diária. A gente não consegue se comover com a situação que a Sula viveu durante o período em que ela fez o tratamento. Eu acompanhei de longe, pelas redes sociais, e ver uma menina jovem, cheia de coisas legais que ela queria fazer, que ela quer, e não ter a certeza do dia de amanhã, era para a gente ficar chocado com isso. Mas a gente não se importa se o hospital está lotado, a gente não se importa se ela teve que recorrer ao Ministério da Saúde para ter um remédio, porque ela não tem dinheiro para pagar. A gente simplesmente vê no automático e segue a nossa vida como se não houvesse nada do nosso lado. A gente coloca aquele negócio de cavalo aqui do lado assim, ó, e pensa, preciso trabalhar, preciso... Aí acontece o quê? Quando acontece com a gente fica o quê? A gente fica perdido. Então, tem uma coisa que eu vi uma postagem no Face há algum tempo, e eu já venho compartilhando essa postagem há muito tempo, que eu não vou conseguir falar certo, mas eu vou dar meio uma pincelada, tá? Quando aconteceu o racismo... Não, houve racismo com o negro, mas eu não me importei, eu não sou negra, né? A pessoa tá doente, mas não sou eu tô saudável. Então, quando a gente não se importa ali com o outro, e quando acontece com a gente dá aquele chacoalhão e fala, e aí agora? Aí olha para um lado, você não vê assistência, você olha para o outro, você não vê informação. Você olha para o outro, quem poderia te ajudar, não te ajuda. Nem Chapolin Dourado aparece nessas horas. Não, nem Chapolin, nada, ninguém.
Então, acontece muito isso, você falou de números. Antes da live começar, eu estava olhando os números e eu anotei, a gente está com 370 mil casos de Covid no Brasil. E a gente está com 23.102 mortos. Então, aí todo mundo fala, mas pelo tanto de população que tem no Brasil... São 210 milhões de pessoas. São muita gente. Então, por essa quantidade de gente, está morrendo pouca gente. Mas caramba, quem não pode falar palavrão aqui? Caramba, uma pessoa... você vai me bater. Uma pessoa já conta. Para mim, quando o primeiro caso que teve, já me doeu. Eu lembrei da pessoa que estava morrendo do meu lado no hospital e eu falava, não, gente, tá errado. Não pode. Óbvio que o vírus é letal e vai causar... Vai sim, óbvio que vai causar algumas reações. Mas enquanto a gente puder minimizar a morte, a gente tem que falar, tem que ir ali atrás, porque... Meu, é muito, muito surreal eu pensar que, por exemplo, mas quem tá morrendo é idoso. Mas quem disse que o idoso tem que morrer? Eu queria que minha avó estivesse aqui, sabe? Me vendo agora. Eu queria que a minha bisavó estivesse aqui, me vendo agora. E não morrer de Covid, mas eu tô ilustrando. Ilustrando a situação. E por que tem que morrer? Não precisa, sabe? Então, eu acho que quando as pessoas esquecem a dor do outro e focam mais nela, então, o que aconteceu comigo, a minha dor é a maior do mundo, então eu vou resolver. E esquece da dor do outro, aí que já a coisa já desandou, não vou conseguir falar. Já rolou lá pra baixo. Gringolou. Isso, quase assim. E você estava comentando sobre isso aí. Olha que curioso, né? Eu vou me incluir nessa gama de pessoas. A gente tem o costume de acusar aos nossos iguais daquelas coisas que a gente, por ter até mais acesso a algumas informações, a gente não aceita. Por exemplo, olha, saí na rua esses dias, não estou saindo na rua, por isso que eu estou branco assim. Fui ali na sacada, fui na sacada de casa, as pessoas estão fazendo festa, as pessoas estão fazendo churrasco, as pessoas estão na rua, a gente vai culpar essas pessoas. Mas vamos lá, voltando. Agora o professor de História entrando em ação aqui. Boa, adoro. Vamos entender a construção histórica do nosso país. Vamos analisar a construção da base educacional do nosso país. Quando a gente começa a olhar a partir desse foco, dá para perceber que não existe culpa naqueles que são os atores principais daquela situação. Por quê? Eu posso acusar uma pessoa que teve uma base educacional vazada? Eu não posso. Eu sou professor. A minha obrigação não é fazer assim, apontar o dedo na cara de quem não conseguiu entender ainda e falar, você está errado. Pera, rapidinho, a minha irmã está perguntando onde está a live. Eu pedi para a nossa produtora aqui falar para a minha irmã Márcia, que ela está no campo, fala quem escuta. Para quem está aqui também, fale para o coleguinha. Canal Ligue. Clica aqui e encaminha. Clica aqui e encaminha. Por favor, tá lá, um aviãozinho. Eu não ligo para os números, mas quanto mais, a gente fica mais feliz. Vem com a gente. Continuando aqui. O professor de História, de novo. Quando a gente olha para a construção dessas pessoas, a gente tem a mania de apontar o dedo, falar que está errada, criticar, inclusive torcer até para a morte dessas pessoas. Fala assim, tá vendo? Tomara que aquele desgraçado ali que está sem máscara morra. Olha, Pedro, tomara que aquele ali que está fazendo festa, ele morra. Sabe qual que é a minha intenção como professor? Eu olho para essas pessoas e penso assim, tomara que aquelas pessoas conscientizem. Tomara que elas entendam a gravidade do que está acontecendo. Tomara que elas entendam que a partir de agora a gente precisa mudar muitas coisas. Porque ficou mais difícil. E a gente, olha, eu estava comentando hoje com uma vizinha, e inclusive ela está assistindo aí. Sabrina, um beijo. Muito obrigado pela presença. Estava conversando com ela. Compartilha, Sabrina, compartilha.
Isso, Sabrina, compartilha com os 20 milhões de amigos que você tem. Aí sim. Só ando com gente famosa, olha você, por exemplo. Tô vendo, tô vendo. Sabrina, manda me seguir. Manda me seguir lá. Depois você fala qual que é o seu IG aí, que o pessoal seguir. Então, continuando. Eu estava conversando com ela aqui e eu até esqueci, mas eu vou lembrar, lembrei. Você tava Estava conversando conversando... com ela sobre alguma coisa que você não me disse. Isso, estava conversando com ela sobre como esse momento traz para a gente a oportunidade de refletir, certo? A gente tem que refletir, a gente tem que pensar, a gente tem que olhar para o mundo à nossa volta sem as ideologias que foram criadas para a gente ao longo dos anos. E não só acusar. A língua afiada para a gente acusar as pessoas, ela é maravilhosa. Quem não gosta de olhar alguém com uma roupa diferente na rua e apontar o dedo? É errado isso. Eu não estou falando que é certo, tá? Antes que alguém fale assim, nossa, como ele é cruel. Não, eu não acho certo isso. Mas a gente aponta o dedo e fala do tamanho da saia da menina, a gente aponta o dedo e fala do cabelo que a pessoa usa, a gente aponta o dedo e fala do rasgo que o cara está fazendo na quarentena. Mas quantas pessoas se propõem a tentar mudar essa situação através do diálogo? A gente vai acostumado ao longo dos anos ao debate. Quando a gente fala a palavra debate, as pessoas já entendem, é briga, porrada, xingamento. Tanto que a gente aqui, nessa ideia nossa do IG aqui das lives, é trazer o contraponto, trazer as coisas diferentes, só que sempre a partir da ótica do respeito. Não tem outra situação, não tem outro meio, não existe outra coisa. Eu não sou cristão, curiosidade para vocês aqui, não me classifico como ateu também, mas eu não sou cristão, mas tem algumas passagens da Bíblia que eu acho muito interessante. Por exemplo, tem uma que é assim, conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. O nosso presidente fala muito sobre isso, é um mentiroso de... Só que a gente não vai falar dele aqui porque eu não quero dar cartaz. Eu não sou desses que fica batendo palma para louco dançar, certo? Se ele depender da gente aqui, ele vai morrer de fome porque eu não vou dar cartaz para ele. Mas, trazendo a ideia na cerne dela, na coisa mais pura, conhecereis a verdade vos libertará. Aonde está a verdade? A verdade está no conhecimento. E o conhecimento não é só o conhecimento acadêmico de livro, ele é muito importante. Mas o conhecimento ele está também naquilo que você ouve e adquire experiência com pessoas que passaram por situações as quais você não passou. Por exemplo, Sula, se eu pedir para você agora pegar um garfo, certo? Aquele sem o cabo emborrachado, todo de metal, fazer 2 pininhos e enfiar na tomada, você vai enfiar? Não. Por que você não vai fazer isso? Eu acabei de me curar de um câncer, pelo amor de Deus. Mas por que você não vai fazer isso? Se eu estou dizendo para você fazer, e eu sou uma pessoa que tem muito mais conhecimento que você, sabe por que você não vai fazer? Por experiências de outras pessoas. Outras pessoas passaram pela sua vida, mostraram suas tragédias, e a partir dessas tragédias você se construiu uma pessoa mais forte. Ou eu estou errado? Não, tá certíssimo. Ó, Sabrina, só uma colocação da nossa querida espectadora Sabrina. Ela disse o seguinte: perdemos essa essência. Aliás, acho que o diálogo é uma questão histórica. Sim. O que você tem a dizer isso? Eu concordo. Eu já falei de sabe? Uma coisa. Aqui, né? Hã? Ah, tá. Uma coisa que está acontecendo muito no nosso dia a dia e também nas redes sociais é que todo mundo quer ter voz, todo mundo quer impor aquilo que você tem que entender. Então, eu tenho o meu ponto de vista, então eu vou querer impor para você o meu ponto de vista e você vai ter que aceitar o meu ponto de vista. E não é assim, gente, pelo amor de Deus. Eu tenho o meu ponto de vista de uma coisa, o Rafael tem o ponto de vista de alguma coisa, e a gente consegue seguir a vida assim, cada um com seu ponto de vista e sendo amiguinho. Por que a gente precisa ir lá cutucar o outro? Sabe? Então, eu acho que falta muito diálogo, falta a gente entender e colocar no lugar do outro, falta a gente olhar mais como humanidade. E eu falo isso por mim mesmo. Eu não tinha noção de muitas coisas. Eu não sabia que atrás da minha casa tinha uma viela e tinha gente passando fome. E tem.
Então, quando me deu esse estralo, e eu falo que aí que entra a parte do que o câncer é não que o sofrimento, óbvio, mas o câncer veio bem para mim, que foi para mim mostrar essas coisas, sabe? Me mostrar uma realidade que estava velada em mim, que eu tive que aprender na dor. Então, eu tive que aprender ali e ver na marra. Então, eu tive que ver gente morrendo para dar valor a algumas coisas da minha essência e pensar: caramba, a pessoa tá morrendo ali, é por uma coisa que eu tenho. Eu tô dormindo com a coisa, com um monstro. E eu podia ser eu ali. E o que eu vou fazer daquela situação depois que eu vi aquela pessoa? Eu vou continuar vivendo da mesma forma que eu vivo, pensando da mesma coisa, do mesmo jeito que eu penso? Ah, então aí eu. Ah, agora eu vou olhar. Agora eu fiquei sabendo que tem pessoas passando fome da minha casa, não, atrás da minha casa. O que eu posso fazer por isso? Ah, eu posso sustentar as 10 famílias? Não, eu não, óbvio que eu não posso. Mas o que eu posso fazer? Eu posso juntar uma galera que vai fazer uma força-tarefa e ajudar aquelas pessoas. Ou eu também posso vir e fazer a mesma coisa que a gente está fazendo aqui, que é trocar ideia e mostrar para as pessoas: ó, tem esse caminho, tem isso para fazer, corre por esse lado, ou se você não correr por esse lado e der merda, a gente te ajuda nesse outro lado. Então, é a gente entender que a gente está em um barco só, né? Então, eu escuto, eu vejo... Oi. Pode continuar, só estou levantando a mão para... Só vou finalizar aqui rapidinho. Eu vejo muitas pessoas falando assim: ah, mas eu não votei no presidente, então, ó, segura o presidente nas suas costas. Mas, gente, eu não fiquei sabendo que o Brasil está dividido. Então, se piorar uma coisa para o eleitor do presidente, vai piorar para quem não votou. Se melhorar para uma coisa do partido, dos eleitores do presidente, vai melhorar para quem não votou. Então, a gente está num lugar só. A gente tem que pensar como sociedade. Então, parar de ir lá cutucar quem votou no bendito do presidente e falar: ó, vamos ver um jeito de sair disso. Vamos agita. Vamos ver como é que a gente faz. Ah, não vamos votar, espero eu, né? Não vamos votar nele na próxima eleição. Vamos prestar mais atenção em quem a gente está votando, cobrar mais de quem são, anotar quem. Uma coisa que eu não fazia era anotar para quem eu votava e cobrar a pessoa, vendo o que a pessoa está fazendo. Então, eu acho que é muito essa coisa mesmo de ver o que está acontecendo além da nossa janela. Ó, falei até bonito agora. Ó, gente. Sei como é interessante a gente começar um diálogo, né? Eu tenho essa prática diariamente em casa. Não vou contar em detalhes tudo que acontece aqui, porque aquilo que acontece entre as paredes a gente... Mentira, não é sobre isso que eu estou falando. Mas eu com Dona Maria, a gente tem diálogos constantes aqui. E do mesmo jeito que a gente faz em casa, e isso vai acontecer em qualquer lugar, a gente começou a falar, a gente vai ampliando o assunto, os assuntos de uma maneira tão mágica que parece que tudo tem conexão. E olha que legal, realmente tudo tem conexão. Os assuntos, eles não estão soltos, flutuando pelo espaço, esperando alguém lá e pegar. Tudo intercalado. Isso, olha, peguei esse assunto. Vamos monopolizar essa ideia aqui e ficar falando disso eternamente. Não faça isso, tá errado? Tudo está ligado. Se a gente vai falar da doença que assola o Brasil, isso interferir no que na economia? Vai interferir em tudo. Se a gente for falar, perguntar assim, o que isso vai interferir na educação do Brasil? Vai interferir em tudo. Tudo interfere em tudo. Quer ver um exemplo aqui? Pessoas, eu não sei aqui entre os nossos companheiros que estão assistindo o nosso canal, é canal, né? É IG. Ao vivo. Isso, as pessoas que estão assistindo a gente, pronto. As pessoas que estão em contato com alguém ou já tiveram essa experiência ruim chamada depressão. A depressão, ela faz com que as pessoas se afastem, a depressão, ela faz com que as pessoas se isolem, a depressão faz com que as pessoas fiquem em casa. Opa, parece que eu estou falando da quarentena. Essa quarentena é uma amostra grátis do que pode ser a vida de uma pessoa depressiva. A gente entende como isolamento social a separação de corpos. Só que a gente não consegue totalmente distinguir o que é alma e o que é corpo. E muitas pessoas estão se dividindo não só de corpos, elas também estão se afastando de alma.
elas estão parando de falar, elas estão conectadas, elas estão de frente para a TV, elas estão vivendo a pós-verdade, que é a verdade que a internet traz, elas estão se recriando de uma maneira mentirosa sobre aquilo que elas não são, e deixando tudo isso que rodeia a gente, fazer com que o véu se torne cada vez mais escuro. Pior. Cada vez pior, porque eu vou mentir para mim. Quer ver um exemplo? Sula, eu vou dizer para você que o seu namorado está te traindo. Ah, já traiu. Verdade. Não conta. É uma suposição. Não, tá bom, vai. Nossa, ele tá me traindo. Não, mas finge assim, ó, vamos lá, vamos ensaiar antes de colocar essa no ar. Eu vou contar para você e você não vai acreditar em mim, certo? Tá. Sula, seu namorado está te traindo. Tá. Eu não vou acreditar sério. Até, ó, vou contar, vai. vou contar um segredo. Quando eu estou na sala de aula e eu vou brigar com os meus alunos, eu faço cara de bravo, né? Aí eu faço essa cara. Aí eles olham pra mim e falam que eu fico muito fofo, assim. Então eu já desisti de fazer cara de bravo. Tá bom, vai. Eu vou ficar surpresa. Agora vai. Sula, eu tenho uma coisa pra te contar. Fale. Seu namorado está te traindo. Mentira, nunca. Jamais ele vai fazer isso comigo. Ele me ama. Não, mas eu vi. Eu tenho como te provar. Não, você tá louco. Você viu outra pessoa. Ele jamais vai fazer isso comigo. Quer saber de uma coisa? Também não vou me meter mais nisso. Problema seu e dele. Passam-se os dias. Eu vou continuar com ele porque eu amo. Agora passam-se os dias e Sula chega chorando até mim, falando: oh, não é que você tinha razão. Rafael, você estava certo. Ele, não posso falar o nome que eu quero, me traiu. Não é que você tinha razão e ele realmente estava me traindo. Razão, me desculpa, ele é um... Isso, pronto. Olha que maravilha, para trocar de namorado, uma maravilha. Você vai lá, dá um pé na bunda, segue sua vida, pega outro, tá tudo resolvido. Lógico que aquele sentimento, aquela coisa machucando dentro da gente. Mas quando a gente faz escolhas erradas, quando a gente faz coisas erradas em lugares que a gente não tem tanta facilidade para trocar, fica muito mais difícil. Eu falei Obrigada pelo Globo, perdão. Obrigada pelo Globo de Ouro. Eu sei que a gente sempre foi um ótimo ator. Olha, só pra ele que é o Andrezinho que falou. Foi o Andrezinho que falou. Mentira, porque não é mais Andrezinho, né? Porque quando eu conheci era Andrezinho. Agora ele já é o André, tá? A idade do... Também. O pai é o André velho. Ó, Maria. Chegou Maria. Maria, eu? Ah, tá. A Maria que escreveu Maria. Ela não entendeu ainda que a Maria é... Eu vou melhorar. A Fabiana mandou aqui para você. Olá, querida, sou tua fã. Ah, Fabi, obrigada. Para mim, as pessoas mandam tomate, essas coisas. Ninguém manda... Tá. Então, voltando aqui, continuando. A gente fecha os olhos, a gente se engana com tudo. A gente fica na ideia de que é melhor eu não ver, é melhor eu não saber do que eu encarar a verdade de frente. A gente está falando, dando risada, tá de um jeito mais descontraído, mas agora eu vou falar bem sério. A situação que a gente está vivendo, ela é extremamente complicada. Porque, vamos lá, vou repetir o que eu falei no começo da nossa live aqui. Antes, estava ruim. Agora, está péssimo. Quando acabar, vai ficar pior do que está agora. Por quê? Quando vem o furacão, quando vem o problema, ele vem e destrói tudo. Aí eu pergunto para vocês, quem vai reconstruir isso aqui? Quem vai reconstruir tudo isso aqui? A gente. Porque como a Sula aqui agora... vai trabalhar. Exatamente. Como a Sula acabou de falar agora há pouco aqui, eu tenho essa experiência dentro da minha família. Se a gente quiser um remédio, de alto custo, a gente tem que se humilhar para conseguir isso. Porque a palavra não tem outra palavra. A gente fica adorando pílula, falando bonitinho, falando, é difícil. Não, é humilhante. O transporte público... Eu tive que provar 3 vezes que eu estava doente, que eu tinha doença, para ele olhar para mim e falar, então você vai
você vai precisar do remédio. E tem outras situações também, que foi lá no início do meu tratamento, que não sei se você vai lembrar, mas eu acho que você vai lembrar, que eu tive que entrar com processo judicial contra uma pessoa. E na hora lá Nossa, fui longe agora, hein? Na hora do... 135. Na hora do negócio lá, como é que fala? Da audiência, a pessoa olhou pra mim e falou assim, mas ela não tem nada. Ela tá ótima. Olha aí, ó, ela só emagreceu um pouquinho e a dor que ela tá sentindo é psicológica. E aí Mas, Maria, você é pobre, tem sentimentos. Tipo, você não tá querendo trabalhar, você tá querendo vida boa. Era isso. Ó, me dê a parte rapidamente. Olha como as coisas se encaixam. Só duas coisinhas aqui, ó. Márcia, minha irmã, disse isso quando aprova. Outra coisa. Sula, não é só você que tem fã, não. Lívia. Eu vi. Não sou eu, Lívia, tá? que não é Dona Maria, disse que é minha fã também. Tá vendo? Temos fãs agora. Vamos tirar Então, selfies. vou tirar selfie daqui a pouco. Então, minha irmã acabou de dizer aqui que nós, na nossa família, a gente teve um caso parecido. E é uma coisa impressionante. A gente pega essas situações, repete a última coisa que você disse antes de eu atrapalhar. Eu falei que da audiência e que na audiência ele falou para mim que a gente estava com preguiça de trabalhar. Isso. É esse ponto que eu quero pegar. Discussão do Covid-19, discussão do coronavírus. Vai trabalhar. Você tem que trabalhar, porque quem não trabalha é preguiçoso. Isso que você está fazendo aí é preguiça. Você tem que ir para a rua, enfrentar de frente. É só uma chuvinha. Eu vou bater nas coisas aqui, porque eu fico irritado com esse tipo de situação. Não é isso. Pessoas sentem. Pessoas precisam de assistência. Pessoas precisam de auxílio. Se a gente quer uma sociedade onde as coisas andem, a gente precisa começar a pensar, não é daqui, da base. A gente tem que começar a pensar lá do topo. Só que o topo não pensa. O topo ele quer receber. E a base, se quiser algo, se humilha. Eu acho que uma coisa para a gente analisar, e eu acho que uma coisa boa que o nosso presidente fala, se você pegar algumas falas dele, ele mostra, não estou falando que ele está certo, tá? Ele mostra a realidade. Eu já ia explicar você aqui agora. Pelo amor de Deus. Ele mostra a realidade e se a gente analisar, o que está acontecendo. Ele fala assim, as pessoas têm que voltar a trabalhar. Então, tem que voltar a trabalhar porque a gente tem que girar a nossa economia. Então, o que ele está querendo dizer? Que quem manda, quem faz circular tudo é a gente. Só que aí o que as pessoas, quando escutam aquilo, bate palma para ele e fala, aí ele está reconhecendo o nosso valor. Não, ele não está reconhecendo o nosso valor. Ele está mandando a gente trabalhar, continuar se sacrificando, igual a gente estava fazendo tudo de boa, como se nada tivesse acontecido e seguindo o barco. Ó, uma curiosidade para você agora. São exatamente 20 horas e 26 minutos. Vai, tá quase terminando aqui, né? Tá quase terminando aqui. Ficou um assunto aqui pendente, e eu já acho interessante a gente começar a falar dele agora. No começo da nossa live, a gente estava falando sobre pilhas de mortes. Não é novidade para quem mora na periferia a ideia das mortes cotidianas. Morrem pessoas que a gente conhece todo dia. E não é aquela morte assim, tem gente que morre de doença e tem gente que morre assassinado. Quando a gente liga os programas de TV, agora eu vou fazer um lado meu, pessoal. Eu tenho um filho, ele tem 10 anos de idade. Ele não tem irmão, ele é filho único. O contato que ele tem com outras crianças são os coleguinhas de escola. Não dá para ficar indo na casa de um, na casa de outro, ou trazendo gente aqui. Então, ele acaba ficando distante de todo mundo. Mas a minha realidade permite que eu me feche e feche a minha família dessa maneira. Mas quando a gente se aprofunda nas comunidades do Brasil afora, principalmente nas grandes cidades,
São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Quando a gente se aprofunda nessas comunidades mais carentes, porque dentro do Brasil existem diversos Brasis. Tem muitos Brasis dentro do Brasil. Quando a gente se aprofunda lá, as casas, elas são casas dentro de casas. Tem famílias, às vezes, morando dentro da mesma casa. E é legal falar que não é uma realidade longe, não. Não, é uma realidade aqui do lado. Aí do lado, aqui do lado. Aqui Só do lado tem. Uma colocação aqui da Sabrina. A perspectiva que criamos é o elemento que faz doer. Acredito que o vídeo é um divisor de águas, porque temos que nos reinventar em todos os quesitos. Concordo discordando, porque ela sabe que eu discordo de tudo que ela fala. Eu concordo com você. Só que a ideia não é só se reinventar. A ideia é refazer. Porque se reinventar, a gente faz isso diariamente. Falta arroz, a gente dá um jeitinho aqui, dá um jeitinho ali. Falta trabalho, a gente dá um jeitinho aqui, dá um jeitinho ali. A gente tem que parar de viver de jeitinhos. A gente não pode viver só de doações. A gente não pode viver só de soluções temporárias. A gente tem que mudar. E mudar é uma coisa que requer mais esforço. Mudar é uma coisa que requer mais vontade. Mais dedicação. Isso, a gente tem que tirar a bundinha da cadeira. Eu falei bundinha, mas bundinha não é palavrão, tá? A gente tem que tirar a bundinha da cadeira. A gente tem que tirar o bumbum da cadeira. E não literalmente e também não literalmente. E começar a refazer as coisas de uma maneira que a gente perceba o nosso papel fundamental dentro da construção desse negócio chamado Brasil. Porque a gente até agora tem sido só uma engrenagem que pode ser substituída. Você, Sula, é insubstituível. Eu sou insubstituível. E esses 13 heróis que estão aqui a gente assistindo 14. também são insubstituíveis. São 14? Esses 14 heróis que estão aqui conosco também são insubstituíveis. Só que colocaram nessa nossa cabecinha, menos a minha, que é uma cabeçona, colocaram na nossa cabecinha que a gente, se não se desdobrar, se virar do avesso para fazer algo, para merecer a bênção divina da elite, a gente pode ser descartado como lixo. Você pode morrer, você pode sofrer. E se você estiver triste por causa do câncer, Maria, seja forte. O que é isso? Você é uma pessoa que aguenta qualquer coisa. Nova, forte, bonita, cheia de coisa aí para fazer. Seja forte, se apegue a, sei lá, qualquer coisa. Só que não é assim que funciona. A gente precisa de um olhar diferente, a gente precisa de uma atenção diferente, carinho. A gente precisa de carinho. A gente não tem carinho, às vezes, dentro da nossa própria casa. A gente não tem. A gente não se dá carinho. É uma coisa perigosa você tentar... A gente não se cuida, né? Exatamente. Isso, a gente não se cuida. Gostei desse negócio. A gente não se cuida. E não... Eu só vou te cortar aqui para você olhar o tempo, porque senão vai cair e você não vai conseguir salvar. Ainda está aparecendo só o aqui. Acho que a gente começou um pouquinho atrasado. Já que a gente está falando, só para finalizar, a gente tanto não se cuida que quando morrem... E não é o primeiro caso. Por que isso se torna emblemático nessa situação? Porque, assim, eu já ouvi de muitas pessoas dizendo o seguinte: fulano morreu porque estava no lugar errado, na hora errada. Se ele não quisesse morrer, ele estivesse em casa se cuidando, que a polícia não entra na sua casa para te matar. Está provado que é mentira. Mentira. Porque um menino de 14 anos, no Rio de Janeiro, em uma comunidade, foi assassinado, faltam 27 segundos. Então, acabou. Depois a gente volta e fala. Galerinha, vai ficar salvo. Assistam, manda pros amigos. Sexta-feira, não é? A gente volta aqui com outros temas. Então, mandem no direct ou nos stories o tema que você quer que a gente fale na próxima live, tá bom? Tchau. É isso. Beijo, tchau. Salva.